Galera, pleno domingo e eis-me aqui gravando o vídeo e trabalhando, porque muita gente está me perguntando sobre essa guerra aí. Na verdade foram só umas 5 pessoas, eu acho, mas eu que gosto de gravar vídeo mesmo. Resolvi gravar um vídeo falando como essa bendita dessa possível guerra pode afetar a nossa vida aqui no Brasil, Duda. O que eu tenho a ver, velho? Bagulho lá do outro lado, mano, mas pode. Primeira coisa, a gente tem que entender que uma guerra no planeta afeta tudo. Por quê? Porque a gente vive um mundo globalizado, onde tudo está conectado. Por exemplo, você sabia que mais de 60% do milho que existe lá no Irã sai do Brasil? É porque você é burro, você é burro. Eu sei, acabei de descobrir aqui no Google. Tá? Tudo que tem no mundo conecta o mundo todo de uma forma absurda. E o ponto principal de uma guerra é sempre o bendito do petróleo. Isso afeta tudo que há na face da Terra. Por quê? Talvez você pense assim, né? Pô, o petróleo, beleza, vai aumentar o preço da gasolina. Não é muito mais do que isso. Porque absolutamente tudo que existe no planeta precisa de gasolina para chegar até você. Não é só a gasolina lá no posto para você encher o tanque do seu Chevette 82. Pensa comigo, essa garrafa. Pô, Duda, o que o petróleo tem a ver com essa garrafa? Eu fiz essa garrafa aqui no quintal da minha casa? Não, essa garrafa aqui é uma garrafa da Binance. Provavelmente foi feita lá, ó, made in China, foi feita na China. Como que ela chegou no Brasil? Com transporte, gasolina. Se você vai comprar arroz no mercado, beleza, vou comprar arroz. Arroz não tem nada a ver com essa guerra. Tem! A não ser que você tenha uma plantação de arroz no teu quintal, o arroz que está lá no Açaí, no Atacadão, no Roldão, ele veio de uma fazenda lá do Goiás, do Mato Grosso, de caminhão. E o caminhão, ele é movido a gasolina. Então, tudo que você compra, qualquer coisa num shopping, precisou de gasolina para chegar lá. E é por isso que quando o preço do petróleo sobe, tudo no mundo sobe. Porque tudo precisa de combustível. E não só isso, tá, galera? O petróleo, cara, até anotei aqui, ó. Ele afeta o preço do combustível, do diesel, do valor da frete, logística de uma coisa para outra, qualquer coisa que vai de um lugar para o outro depende de gasolina. Tem plástico e PVC são feitos com derivados do petróleo, fertilizantes, ou seja, tudo que tem no mundo agro, plantação de soja, de trigo, de arroz, de milho, precisa de fertilizante. Fertilizante é feito de derivado de petróleo. Petróleo subiu, fertilizante subiu, o cara do arroz não vai assumir essa conta, ele vai botar ali na conta, ó, vou vender agora o arroz mais caro. Por quê? Porque para eu plantar o arroz eu tive que pagar mais caro no fertilizante, detergente, desinfetante, borracha. Comprar o pneu do teu carro tem petróleo na borracha. Maquiagens, galera, maquiagem, isso aí me surpreendeu, tá? Passagem aérea vai aumentar, tudo vai aumentar. Tá, e o que tem a ver, por que vai aumentar o petróleo com essa guerra aí? Porque lá naquela ponta lá do Oriente Médio, tem um estreito lá chamado Estreito de Hormuz, que é tipo um pedacinho bem pequeno assim, por onde passam os navios que vão pegar petróleo lá na Arábia. Então vou tentar botar o mapa aí, tá? Os caras vão pegar petróleo lá e depois eles têm que passar por esse Estreito de Hormuz para sair para o oceano e levar petróleo para todo mundo. Só que o Irã tá falando, ó, se vocês continuarem com frescura aqui, eu vou fechar esse estreito. Por quê? Porque fica do lado do Irã. O Irã meio que domina ali aquela região. Se alguém passar aqui, eu vou metralhar o navio, vou tacar bomba. E aí, não tem como os navios de petróleo passarem por ali para levar combustível, gasolina, borracha, tudo que vai ser feito do petróleo para o resto do mundo. Moral da história, as coisas não chegam. Ali naquele estreito, mais ou menos 20% do petróleo do planeta inteiro tem que passar por ali. Então, se de repente 1/5 do petróleo do mundo não sair lá da Arábia,
o pessoal vai ficar desesperado. Caramba, cadê o petróleo? Eu preciso de gasolina. E aí isso pode fazer o preço do petróleo aumentar, porque os outros fornecedores vão falar, o petróleo não tá passando lá, eu vou agora meter a faca no meu aqui e cobrar mais caro, porque agora todo mundo vai ter que vir aqui comprar de mim. Entendeu? Tem várias coisas envolvidas, mas você sabe que a minha didática aqui, o objetivo é simplificar para vocês, tá? Então, se isso acontecer, o petróleo vai diminuir, porque não vai sair de lá, vai ficar mais caro, porque tudo que é escasso, tudo que é raro, tudo que tem pouco, fica mais caro. Você lembra uma época, quando teve a treta lá na Venezuela, que os caras estavam cobrando, tipo assim, R$200 por um rolo de papel higiênico? Por quê? Porque não tinha mais papel higiênico lá, então quando tem pouca coisa, o pessoal mete a faca para quem quiser comprar, vai comprar por 200 conto o rolo do papel Primavera aqui. Então a primeira coisa é o petróleo, gasolina e todos os derivados de petróleo. Aí eu pesquisei aqui que outra coisa que pode aumentar também é o gás, porque o gás, aprendi hoje, ele normalmente é encontrado no mesmo lugar onde sai o petróleo. Tipo assim, se você cava lá para procurar petróleo, normalmente vai ter gás ali também. Então, é o mesmo problema. Se o gás sai de onde... Tem outras formas, tá? De onde sai o petróleo, se os caras do petróleo lá não tá liberando, o gás também não vai liberar. Moral da história, vai ficar mais caro porque vai ter menos gás. E hoje, o Brasil importa, ou seja, traz de fora para dentro... A maior parte do gás que eles usam vem de outros países, vem da Bolívia, vem de tudo quanto é canto. E muitas vezes isso aí vai afetar, pode afetar o preço do gás aí para você comprar. E hoje em dia tem vários equipamentos, várias empresas que são movidas a energia. Pensa um carro, tá? O carro, ele pode andar, aqui no Brasil é flex, né? A gasolina, álcool e agora tem o gás também, né? Que nem pegou muito aqui no Brasil. Mas tem muita empresa, tem muito equipamento, muita máquina que pode andar ou com gasolina ou com gás. Se a gasolina está mais cara, o pessoal vai começar a usar mais o gás. E se muita gente começar a correr atrás de gás, o preço do gás vai aumentar. E aí, zoa pra gente que vai lascar o nosso bolso aqui também. Outra coisa que pode afetar a gente é a conta de energia. Tá? E galera, eu tô falando possibilidade, pode ser que nem tenha guerra, né? Pode ser que amanhã já resolva lá, desculpa, né? Mas pode acontecer tudo isso que eu tô falando. E por que a nossa conta de energia pode subir? Primeiro porque tudo depende de gasolina, até conta de energia, mas aqui no Brasil a maior parte da energia nossa vem de usina hidrelétrica, que é aquelas usinas que gera energia por causa do movimento da água. Beleza, não afeta tanto. Só que dependendo do momento, se tá chovendo muito pouco, começa a ter menos energia, porque as represas lá estão com pouca água para produzir energia. E aí quando acontece isso, o governo aciona as usinas termoelétricas, que é um outro tipo de usina que gera energia por meio de outras coisas que não são a água. Eles precisam de óleo, precisam de diesel, precisam de combustível. E aí aumenta o preço. Aí já viu na tua conta que às vezes a gente vem com a bandeira verde, amarela ou vermelha? Se der ruim e o Brasil precisar de mais combustível para gerar energia para chegar aí na tua casa e na minha, pode ser que a bandeira da conta fique amarela ou vermelha e aí aumente o preço da conta. Aí outra coisa que, como eu já comentei, pode afetar é o setor agro de modo geral. Né, tudo que tem a ver com plantação de alimento, tanto por causa da logística, vai depender de gasolina, de combustível para chegar, quanto porque tem muita coisa que a gente usa que vem de fora. E as coisas que vêm de fora vão precisar de transporte e do dólar, que é o próximo ponto que eu vou falar aqui, tá? Então, além de, por exemplo, fertilizante, que eu comentei, a plantação precisa de fertilizante e o fertilizante vem de fora e é feito com derivados, né? Usa aí alguma coisa relacionada ao petróleo para fazer isso. Então, se o custo para plantar vai subir, o preço do produto tende a aumentar também para compensar o gasto a mais que o plantador lá, né, que o agricultor está tendo. E o dólar? Será que o dólar vai subir ou vai cair com essa treta? Galera, é interessante porque
tanto o dólar quanto o mercado de investimentos, de renda variável, é um mercado de renda variável e não tem muita certeza. Então, teoricamente, o dólar tende a aumentar por alguns motivos. Então, primeiro, por que o dólar pode aumentar? Porque quando a gente está num mundo, e você viu, né, que os Estados Unidos bombardeou o Irã, aí o Irã bombardeou vários outros países que são aliados dos Estados Unidos, né? Você é amiguinho dos Estados Unidos, então vou meter bomba aí também. Dubai e outros lugares lá. Então, tende a ter reflexo no mundo todo. E quando o mundo todo está em crise, com muita instabilidade, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? As pessoas tendem a tirar os investimentos dela de um lugar mais fraco ou mais incerto e colocar o dinheiro dela num lugar que é mais certo. E os Estados Unidos é os Estados Unidos. Então, pode ser que os investidores no mundo todo tirem dinheiro dele dos países emergentes, né, que falam, dos países menores, vamos colocar assim, e preferem colocar num país maior. Por quê? Porque se a guerra chegar nos Estados Unidos, é uma coisa. Estados Unidos é uma potência, os caras investem trilhões em coisa de guerra. Agora, a guerra chegar num paizinho pequeno, acaba com o país. Então os caras preferem deixar o dinheiro nos Estados Unidos, mesmo e sendo os Estados Unidos um dos principais causadores aí, né, dessa guerra com o Irã, porque são os dois lados aqui, né? Pô, mas se os Estados Unidos estão em guerra, eu vou botar meu dinheiro justamente lá? O problema é que a guerra afeta o mundo todo. E os Estados Unidos têm mais peso, têm mais força, têm mais dinheiro, têm mais poder do que um país menor. Então, os investidores podem colocar o dinheiro dele lá nos Estados Unidos, principalmente na renda fixa. Por quê? E aí antes, né? E aí, se muita gente mandar dinheiro para os Estados Unidos, comprar dólar, valoriza o dólar, faz o dólar subir, tá? É uma possibilidade. E principalmente na renda fixa. Por quê? Vamos lá. Você sabe que tem até um livro do Bruno Perini, que é muito bom, Em Nome do Povo, que ele fala sobre as formas que o governo tem de conseguir dinheiro. Então tem os impostos, né? Tem, por exemplo, os investimentos no Tesouro Direto. Para que serve o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil? Quando o governo precisa de dinheiro para alguma coisa, eles aumentam a rentabilidade do tesouro. Vem cá que a gente tá precisando de dinheiro, investe aqui que depois eu te pago uma rentabilidade top, porque eu tô precisando de dinheiro agora. Tesouro Direto é uma forma de o governo conseguir dinheiro para ele fazer o que ele precisa. E se os Estados Unidos entrarem em guerra, cara, é muito dinheiro envolvido, não é muito. Tipo assim, não é, nossa, 7 milhões, não, é coisa de trilhões de reais. Você custear uma guerra, você destacar 8 mil soldados, navio, submarino, bomba, é absurdamente caro. Você melhorar a defesa, o sistema de defesa, cara, é caríssimo uma guerra para qualquer país. Por isso que guerra muitas vezes tem mais a ver com ego. É? Você fez isso? Agora eu vou fazer isso. Porque na matemática, nenhum país quer ter guerra porque é muito dinheiro que é gasto. E se os Estados Unidos entrar em guerra, eles vão precisar de dinheiro. E aí, como é que eles vão captar dinheiro? Se fosse aqui no Brasil, era só aumentar imposto, né? Mas lá, talvez vão aumentar imposto também, mas o que eles vão fazer? Duas coisas. Primeiro, vão subir a taxa de juros. Lembrando, isso aqui é uma possibilidade, tá, pessoal? Vão subir a taxa de juros para quê? Para que as pessoas do mundo todo queiram investir lá. É que nem aqui no Brasil. A taxa de juros está 15. Tá todo mundo amando a renda fixa. Tem muita gente que nem tá preocupada com ações e fundo imobiliário, quer renda fixa, que é mais seguro e tá rendendo pra caramba. Lá nos Estados Unidos, eles tendem a aumentar a renda fixa para que mais gente invista lá, principalmente no tesouro, que é um investimento que, assim como aqui no Brasil a gente tem o tesouro, né, direto, lá também você pode investir no tesouro, que é quando você empresta dinheiro pro governo e depois o governo te dá uma rentabilidade boa. Agora, o país mais importante do mundo, mais rico, mais poderoso, com um investimento seguro que está rendendo muito, mas muita gente vai querer investir lá. E se muita gente investir no tesouro lá, tende
a haver uma saída da renda variável. Por que o Bitcoin está caindo tanto? Por vários motivos, mas um deles é que o mundo está muito incerto, então as pessoas migram para a renda fixa. E isso pode acontecer aqui no Brasil. A Bolsa de Valores pode cair, pode ser que não, tá? Mas se todo mundo resolver migrar para uma coisa mais segura, ai meu Deus, o mundo vai entrar em guerra, eu vou vender minhas ações e vou botar no Tesouro Diretão lá, que é o investimento mais seguro do Brasil, entendeu? E aí se muita gente vender ações, sair da Bolsa de Valores, tende a ter uma queda. E isso tudo pode ser uma consequência de um dólar que aumentou. Se o dólar ficar mais alto, o pessoal vai para os Estados Unidos, compra dólar, investe no tesouro, renda variável cai, criptomoeda cai, ações cai, fundo imobiliário, ETF, tudo pode cair. Mas existe a possibilidade também de o dólar não subir no Brasil, tá? Porque, assim, o dólar, ele não é, se o dólar subiu, subiu no mundo todo. Não, não. Às vezes a influência do dólar pode afetar o Brasil. Então, vamos pegar um exemplo. O Brasil é um país que vende muita coisa importada? Muita! Tudo que você vai ver veio da China, Taiwan, tudo. Então, se o dólar fica mais caro, se o dólar sobe, afeta o Brasil porque a gente compra muita coisa de fora. Hoje, mais de 80% das transações mundiais comerciais são feitas usando o dólar como moeda. Quando o Brasil vai vender arroz lá para a França, eles não vendem em real, vendem em dólar. Por quê? Porque a França não está interessada em ganhar real. Não serve para nada lá na França, o real, até que 10 reais para você. Vou fazer o que com essa droga aqui em Paris, né? Então, as transações mundiais são feitas em dólar. E se o Brasil importa, traz de fora para cá muita coisa e paga em dólar, o dólar tende a aumentar e a nossa moeda valer menos. Mas, por outro lado, o Brasil também é um país muito importante no sentido de petróleo. A gente também tem petróleo aqui. Alimentação, trigo, soja, milho, arroz, enfim. Então, por mais que esse aumento do dólar por essas questões fique complicado, pode ser que muita gente de outros países dependa do Brasil para receber arroz, soja, e aí se muita gente estiver comprando os nossos produtos nesse cenário de guerra, a gente pode ser que não sofra tanto. Por quê? Porque a gente produz. Um país que não produz nada, tá ferrado. Mas o Brasil produz muita coisa, então se o mundo todo precisar de mais coisa que a gente produz, a gente vai vender mais e aí a nossa moeda pode ficar ok. E aí dentro desse cenário em que pode ser que a renda variável caia, tem duas coisas que vão acontecer aqui. Eu falei sobre isso esses dias quando eu falei sobre um livro que não está aqui, sobre as estratégias dos maiores investidores. A maioria dos grandes investidores multibilionários, como Warren Buffett, Charlie Munger, Howard Marks, esses caras top, eles amam uma crise, não porque gosta da guerra, mas porque a crise gera oportunidade. O preço das ações caírem pode gerar uma oportunidade muito boa. Opa, a Bolsa de Valores estava super alta, agora caiu por causa da guerra, eu vou comprar mais barato. Então, Bitcoin caiu, eu tô comprando. Esse sou eu, tá? Não tô falando que você tem que fazer o mesmo, mas eu tô comprando. Se as ações de várias empresas caírem, eu vou comprar, porque eu vou pagar mais barato. Tá? Isso aí tem a ver com uma metodologia chamada Value Investing e tal, que eu vou fazer um vídeo nas próximas semanas sobre isso, estratégias de investimento, tá? Sempre que tem uma crise no mundo e a bolsa de valores, os investimentos de renda variável, o Bitcoin, o dólar, o ouro ou qualquer coisa cai, isso pode ser uma ótima oportunidade para você comprar e depois, quando ele voltar a subir, você ter o seu lucro. Tem muita gente que vai sair da renda variável por causa desse cenário. É possível que a renda variável caia. Você pode ser duas pessoas. Você pode ser a pessoa que está vendendo, desesperada, mas você também pode ser a pessoa que está comprando para pagar mais barato. É o que o Warren Buffett fala. Compre ao som de canhões, ou seja, quando o mundo estiver em guerra e tudo cair, compra. E venda ao som dos violinos.
Quando o mundo voltar ao normal e as ações, as coisas subirem, aí você vende para você ter o teu lucro. Então, a crise é ruim, é péssima, sabe? Independente do lado que você tá, pessoas civis morrem. Mas no mundo das finanças, isso pode gerar uma crise, e a crise costuma ser uma boa oportunidade para você investir e pagar mais barato em ativos que antes estavam caros. Agora, se você prefere algo bem seguro, não, Duda, não quero saber de oportunidade, eu quero meu dinheiro protegido. Aí é bom você investir em coisas como Tesouro Direto, como até um CDB, um LCI, investir no Tesouro Norte-Americano, vou fazer aula sobre isso em breve também, tá bom? Mas é isso, vai depender do perfil que você tem e do quão disposto a correr riscos você está no mundo dos investimentos. Beleza, galera? Então é isso, uma aula aí para você entender a influência de uma guerra. E pode ser Estados Unidos e Irã, pode ser Bahia e Paris, qualquer guerra afeta o mundo. Só que tem alguns lugares que afetam mais o mundo, principalmente quando tem a ver com petróleo naquela região do Oriente Médio, tá bom? Vou deixar outras aulas aqui na tela. Se você ainda não está inscrito no meu canal, clica aqui para se inscrever, tá? E é isso, galera. Bora e vamos torcer para que essa guerra aí acabe logo. É complicado, né? Mas vidas inocentes morrerem é sempre uma tristeza, tá bom? Valeu!